E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje nós vamos falar de frações própria, fração imprópria e fração aparente. Fração própria são aquelas cujo numerador é menor do que o denominador. Por exemplo, a fração 3 quintos. O que é 3 quintos? Esse número aqui de cima, observe que esse número aqui, ele é o numerador. E o de baixo é chamado de quê? Denominador. O denominador fala em quantos pedaços eu vou dividir a parte inteira. Então, esse retângulo, ele era um inteiro, tá vendo? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E o numerador fala quantos pedaços desse eu vou pegar. Então, dos 5 pedaços que eu reparti, eu vou ficar com 3. Então, a fração 3 quintos representa 3 pedaços de um total de 5 pedaços. Então, o denominador é o total de pedaços que eu vou dividir um inteiro. E o numerador é quantos que eu vou destacar. Então, 3 quintos é representado por essa parte amarela. Observe que o numerador é menor do que o denominador. Então, se trata de uma fração própria. Fração própria é a parte de um inteiro, tá? São partes de um pedaço. Então, vamos destacar aqui. 3 é menor que 5. Ou seja, o numerador é menor do que o denominador. Então, é a fração própria. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo? 7 décimos. Então, a fração de cima é numerador, de baixo é denominador. Eu tinha um inteiro e dividi em 10 pedaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é 7 décimos, eu vou destacar quantos pedaços? Eu vou destacar 7 pedaços. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Então, 7 décimos. 7 pedaços de 10. Observe novamente que o numerador, que é esse aqui, é 7, né? E o denominador, que é o de baixo, denominador, é 10. Então, 7 é menor que 10. Ou seja, o numerador é menor do que o denominador. Então, é uma fração própria. É uma parte de um inteiro. Fácil, né? Então, quando o numerador for menor do que o denominador, a fração é uma fração própria. Então, agora vamos ver fração imprópria. Fração imprópria são frações onde o numerador é maior do que o denominador. Então, exemplo, 7 quartos. 7 quartos, observe que 7 quartos, o 7 é o numerador e o 4 é o denominador. Observe que o 7 é maior do que o 4, ou seja, o numerador é maior do que o denominador. Então, é uma fração imprópria. A fração imprópria, na verdade, ela representa mais do que um inteiro. Para eu fazer 7 quartos, é o seguinte: como o denominador é 4, eu tenho que pegar um inteiro e dividir em 4 pedaços iguais. Então, eu vou fazer isso. Só que aí tem um problema. Na hora que eu for colocar, ó, aqui eu peguei um inteiro e dividi em 4 pedaços. Então aqui ficou, vou colorir um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então, no máximo que dá para fazer é a fração 4 quartos, que é a mesma coisa de ser um inteiro. Então, 4 pedaços de 4 é um inteiro. Mas eu não quero 4 quartos, eu quero 7 quartos. Então, eu vou ter que pegar outra parte inteira, dividir em 4 pedaços e vou complementar. 4. Pegar mais 1, 2, 3. Então, essa parte aqui agora vai ser 3 quartos. Então, quem quer 7 quartos? 7 quartos é a mesma coisa de ser 4 quartos mais 3 quartos. Que é a mesma coisa de ser
1 inteiro e 3 quartos. Inclusive, essa maneira aqui de escrever chama número misto, tá? Então, fração imprópria gera um número misto. Fração imprópria é mais de 1 inteiro. Então, isso aqui tem 1 inteiro e 3 quartos. Então, toda vez que o numerador for maior do que o denominador, é uma fração imprópria. Fração imprópria dá para escrever na forma de quê? Número misto, tá? Depois a gente trabalha, faz um vídeo só de número misto. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser 4 quartos mais 3 quartos, que é a mesma coisa de ser 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos é a mesma coisa de ser 7 quartos, tá? Então, depois a gente aprofunda em número misto, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ficou baixo muito. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui na parte de cima. Então, para fazer 7 quartos, eu tive que pegar 4 quartos e somar com 3 quartos. Aí deu 7 quartos. Note que 7 quartos é a mesma coisa de ser um pedaço inteiro mais 3 quartos. E essa forma de escrever aqui é o número misto, tá? Depois a gente aprofunda. Vamos ver outra fração imprópria, 12 quintos. 12 quintos é uma fração imprópria porque o numerador 12 é maior do que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Para fazer 12 quintos, eu vou ter que pegar um objeto e dividir em 5 pedaços. Aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando eu peguei o objeto e dividi em 5 pedaços, peguei todos os pedaços, só deu 5 quintos. Então, eu vou ter que pegar outro objeto, esse de igual, dividir de novo em 5 pedaços e pegar esses 5 pedaços. Observe que, de novo, deu só 5 quintos. Então, até agora, eu tenho quantos quintos? 10 quintos. Então, ainda está faltando 2 pedacinhos, que é 12 quintos. Então, eu pego o objeto de novo, divido em 5 pedaços e só pego 2. Então, mais 2 quintos. Então, isso aqui é uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Se você observar, quem comeu 5 de 5, comeu um inteiro. Quem comeu 5 pedaços de 5, comeu o outro inteiro. E mais 2 quintos. Então, a fração 12 quintos, ela pode ser escrita como 2 inteiros, né? 2 pedaços inteiros e 2 quintos. Então, aqui eu escrevi na forma de número misto, tá? Depois a gente faz só sobre número misto. Então, 12 quintos é uma fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Então, 12 é maior do que 5. Ou seja, o denominador, o numerador é maior do que o denominador. Então, é uma fração imprópria. Então, fração imprópria vai dar mais de um inteiro, né? E a última é fração aparente. A fração aparente é a fração cujo numerador é divisível pelo denominador. Pensa em 6 sextos. 6 sextos, se você pegar o 6 e dividir por 6, olha só quem que é o 6 sextos. Eu pego um objeto, divido em 6 pedaços e pego os 6 pedaços. Então, 6 sextos é a mesma coisa de ser um inteiro, ó. Porque 6 sextos vai pegar tudo, ó. 6 de 6, então eu peguei um inteiro. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser um inteiro. Então, 6 dividido por 6 é 1. Então, fração aparente é quando o de cima é divisível pelo de baixo. Então, na verdade, não era para ser uma fração, é um número inteiro. Então, 6 sextos é igual a 1 inteiro. Ó, 15 quintos. 15 quintos, como é que você vai fazer, ó? Você vai pegar um pedaço, dividir em 5, aí vai ficar 5 quintos, né? Aí pega, por exemplo, eu pego uma pizza e divido em 5 pedaços, aí eu pego 5 pedaços. Aí eu pego outra pizza igual, divido em 5 pedaços de novo. E fico com 5 pedaços. Aí eu pego outra pizza igual, divido em 5 pedaços e fico com 5 pedaços. Então, na verdade, ó, quem comeu 15 quintos comeu 3 inteiros. São 3 pizzas inteiras.
Ou então você faz direto, ó. 15 não é divisível por 5? Quando que é 15 dividido por 5? Dá 3. É uma coisa de você simplificar por 5, né? Ia dar 3 sobre 1, que é uma coisa de ser 3 inteiros. Porque se você comer 5 pedaços de 5, e você comer 5 pedaços de 5, e comer 5 pedaços de 5, é a mesma coisa de você ter comido um inteiro, mais um inteiro, mais um inteiro. Então, na verdade, você comeu 3 inteiros. Então, fração aparente é a fração cujo de cima é divisível pelo de baixo. Aí, fração aparente, quando você simplifica, vira um número inteiro. Ou 2, ou 4, ou 10, ou 20. Então, espero que eu tenha ajudado, tá? Qualquer coisa, vocês deixam na descrição do vídeo. Então, até a próxima.